Boa noite. Olá, pessoal. Eu estou fazendo então o meu sexto vídeo sobre os meus contatos com os seres extraterrestres ou os homens do espaço, como eu gosto de falar. A gente morava em Porto Feliz nessa época, atendendo o pedido deles, né, dos homens do espaço, para a gente ficar umas 2 horas distante de São Paulo para poder facilitar os contatos, certo? Aí, nesta noite do dia 29 de maio de 1981, eu estava lá no pátio de uma faculdade de Itu, uma exposição de artes plásticas, que um amigo nosso estava expondo, né, os 3 belíssimos quadros, e até o ministro da Educação de São Paulo estava no palco, né? Tinha as autoridades lá de Itu e uma multidão, né? E eu estava lá no meio. Eu fui sozinha, né? Tomei o ônibus de Porto Feliz a Itu, porque nosso amigo não pôde comparecer, então eu fui, né? Para prestigiar as obras dele. Belíssimas obras. Uma obra dele era o Cristo. Ele desenhou e pintou o Cristo de uma maneira muito linda. Eu fiquei assim, super surpresa de ver aquele quadro tão lindo, né? E os outros dois não me lembro muito. Aí é o seguinte, eu fiquei lá no pátio, ouvindo lá os discursos, né, das autoridades, né? E eu não conhecia ninguém. Aí fiquei lá no meio, estava olhando para frente, né, com atenção lá no palco. Aí quando eram umas 8h30, mais ou menos, eu dei uma olhada para trás, porque é o seguinte, eu vivia olhando para o céu nessa época. Olhar um pouco para a terra e um pouco para o céu. Então, já olhei para trás, olhei para o céu, sempre assim observando, né? Aí foi interessante. Numa das olhadas que eu dei para trás, eu vi uma luz alaranjada, né? Lá na linha do horizonte. E eu fiquei de olho nela. Falei, pode ser avião vindo de frente, né? Aquela luz alaranjada, né? Aí eu virei para frente novamente. Mas aí eu falei assim mentalmente, que como eu já falei em outros contatos, eu jogo a pergunta, né? Eu faço a pergunta assim, no meu pensamento e depois eu aguardo a resposta. Aí acontecem as coisas. Aí nesse caso, eu virei e olhei para a luz. A luz estava parada. Eu falei assim, eu vou ficar 10 minutos sem olhar. Se vocês saírem do lugar é porque são vocês. Se não é avião vindo de frente, né? Então eu preciso saber. Eu falo assim, são vocês? Então eu falei assim, daqui 10 minutos, eu nem tinha relógio. Eu chutei assim um prazo, né? Eu falei, daqui a alguns minutos eu olho para trás. Aí virei para frente novamente e fiquei lá ouvindo o falatório. Aí passaram os 6 minutos, olhei para trás. Quando eu olhei para trás, já não era mais aquela luz fixa, já era que nem uma tocha de fogo. Ela fazia aquela movimentação, né, para cá, para lá, já ela começou a se movimentar. Aí eu falei assim, não é avião não, porque a luz era disforme, não era uma luz, um círculo, uma luz redonda, né? Ela ia para cá, ia para lá, que nem fosse uma chama, né? Aí eu falei, são eles. Daí, então, imediatamente eu saí do meio da multidão, já fui lá para trás, eu me isolei, tinha umas árvores, não me lembro se era árvore, alguma coisa assim que eu podia me esconder. Porque o povo estava tudo virado para frente, né? Daqui a pouco eu saio e
apesar que eu estava assim mais para trás, né? Mas assim mesmo algumas pessoas olharam, né? Aí eu fui me distanciando devagarzinho e fiquei atrás de uns galhos assim de planta, não sei o que era. Bom, aí eu olhei para a luz e eu começo o diálogo, né? Eu falo assim, dá para vocês subirem um pouco, para eu ficar mais assim, ciente de que são vocês? Dá para subir um pouco? Aí a luz imediatamente subiu. Daí tá tudo certo, falei, são eles. Aí que eu comecei o diálogo, né? Aí eu falei assim, como é que vocês estão vendo essa multidão? Como é que vocês estão vendo? Aí eu só fiz a pergunta. Aí aconteceu o seguinte, a luz começou a vir em nossa direção. Quando eu vi que eles começaram a vir na nossa direção, eu falei assim, pensei assim, nossa, hoje vai ser uma grande demonstração deles aqui em Itu. Todo mundo vai ver. Eu falei, será que é para todo mundo ver uma grande prova, né, para a cidade? Então eu fiquei naquela euforia, assim, naquela distância que eu estava. E aí, conforme a luz começou a vir, ela diminuiu, né? Ficou os dois faróis, como se fosse de um avião vindo de frente, né? Então ali eu já sabia que eram eles, mas quem visse naquele momento não ia achar que era OVNI, que era um objeto, né, de fora. Então, exatamente dois senhores que estavam ali no fim ali das pessoas, da multidão, né? Eles olharam para trás porque eles tinham visto eu sair, né? Aí eles já olharam a luz e um já falou para o outro assim, o que é aquilo? Aí o outro falou, é um avião. Aí o outro se convenceu que era avião e virou também, virou as costas. Ficou todo mundo virado para frente, que não estava a multidão, né? Todo mundo assistindo lá os falatórios. E eu lá, esperando eu falei, nossa, o que vai acontecer? Eles vão passar em cima da nossa cabeça aqui, do jeito que estavam vindo, né? E não é que fizeram isso mesmo? Aí a luz se aproximou, o objeto se aproximou e veio devagarzinho, bem silenciosamente, não tinha ruído nenhum, passou sobre nossas cabeças. Eu olhei, falei, deixa eu observar rapidamente, né? Quantas luzes tem. Olhei assim, era um círculo, era um formato circular, eram 7 luzes, eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luzes vermelhas, verdes, laranja, azuis, era um círculo. E objeto escuro, os faróis na frente. E a multidão estava olhando para frente, eu não sei se alguém viu. Eu sei que, do jeito que eu estava vendo, eles não estavam vendo. Ninguém olhou para cima, nem aqueles dois senhores. Eles estavam olhando para frente. Aí passou vagarosamente, né? Acho que ninguém ia saber como eu, né? Vamos ver se é avião, vamos contar as luzes, né? Ninguém está nem aí ver aquilo lá passando. Ainda não está fazendo nem barulho, né? Então, pessoal, passou em cima da cabeça do povo. Aí eu digo até hoje assim, quando as pessoas falam, mas como é que a gente vai ver? A gente não vê, é difícil, né? Aí eu falo assim, às vezes ele passa em cima da nossa cabeça e a gente não vê. A gente acha que é avião. Então, nesse caso, tem
umas histórias na ufologia também, né? Agora, atualmente não ouço muito, mas tinha muita história assim de avião fantasma. Eles falavam avião fantasma. Foram aqueles que eu vi no sítio da minha irmã, lembra quando eu contei? Que eles quase aterrissaram. Parecia um avião mesmo, vindo de frente, né? Só depois que chega perto você vê que não é, não faz barulho, passa pertinho, né? Bem próximo da cabeça da gente. Aí esse daí aconteceu a mesma coisa, ele passou bem baixo. Aí foi em frente e sumiu. Eu estava toda eufórica, muito contente, falei, nossa, eu só vi isso, né? Eu falei, agora eu fiquei assistindo o final, aí o pessoal terminou a exposição lá, o falatório, e todo mundo foi lá para dentro para ver os quadros, né? Aí fui ver os quadros. Aí percorri a exposição, fiz tudo depressa, porque eu estava de ônibus, sozinha, de uma cidade, né, vizinha, e eu falei, nossa, não posso perder o último ônibus, né? Aí eu vi só os quadros, né, do meu amigo, e o resto eu li tudo muito rapidamente e fui embora, porque já tinha acontecido o principal, né, a exposição e o OVNI. Aí eu fui correndo para o ponto do ônibus que já estava em cima, sabe? Aí corri, entrei dentro do ônibus, sentei no primeiro banco e logo o ônibus já deu partida. Eu falei, nossa, por um triz. Eu falei, eu fiquei envolvida, né, com tudo aquilo. Eu falei, bem, imaginou, não conhecia ninguém em Itu para pedir asilo. Então eu falei, meu Deus do céu, pedir asilo não, pedir abrigo. Aí aconteceu o seguinte, quando eu estava no ônibus, fechei os olhos para lembrar tudo que ocorreu. Aí eu fechei os olhos e falei assim, eu fiz aquela pergunta, como eles estavam nos vendo, como eles estavam me vendo e como estava vendo a multidão, quando eles estavam na linha do horizonte, né? Como é que eles estavam vendo? Eu queria saber. Eu queria estar lá dentro da nave para saber. Aí sabe o que ocorreu? Aí veio assim, na minha tela mental, eu dentro do objeto, eu não vi ser, eu só vi os painéis. Aí os painéis tinham, é como se fosse os nossos aparelhos aqui, né? Tinha um monitor, aí eu vi uma multidão assim, sendo flagrada assim no monitor, aquela multidão que eu estava ali junto, né? Depois, como eu perguntei para eles, e eu, como é que vocês estão vendo? Aí eu vi a multidão, daqui a pouco eu vi um close meu, lá dentro. Super interessante, né? Eu falei, sou eu ali. É assim que eles flagram a gente, né? Ficam observando. Só isso para mim foi o máximo, sabe? Muito legal pra caramba. Aí eu voltei para Porto Feliz e essa história é uma das mais marcantes para mim também, porque foi assim outra vez com o público, né? E então próximos contatos que ocorreram em Porto Feliz eu conto nos outros vídeos, tá bom? Gostaram? Então divulguem. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Fica com Deus e vamos que vamos.